E aí galerinha, tudo certo? Antes de mais nada, eu queria agradecer pro Lucas, que me gentilmente cedeu esses slides para eu poder fazer essa videoaula para vocês. Então vamos lá embarcar nessa maravilhosa aventura que é aprender sobre delineamentos e medidas de associação. Eu queria mostrar esse slide para vocês porque ele basicamente resume toda a medicina que a gente aprende durante a faculdade. Que todas as coisas têm uma causa e essa causa leva um efeito. A gente tem que aprender a relacionar o normal, que é o fisiológico, com o patológico, que é o doente. E, no nosso caso epidemiológico, relacionar uma exposição com o desfecho. E como a gente vai fazer isso é através dos delineamentos. Para se decidir o melhor delineamento para uma pesquisa, primeiro tem que saber qual o enfoque dessa pesquisa. Por exemplo, ela pode ser para descobrir a causa de alguma coisa, que é a etiologia, pode ser o diagnóstico de uma doença, o prognóstico dessa doença, ou inclusive o tratamento, que é a intervenção dela. Cada um desses enfoques tem um delineamento diferente que vai ser explicado mais adiante. Depois de nós vermos qual o enfoque da pesquisa, a gente tem que ver quais os eixos básicos de delineamento. Como, por exemplo, o pesquisador pode querer fazer uma pesquisa só observando alguma coisa ou realmente experimentando, intervindo nela. Pode querer uma pesquisa no momento ou no passado. Pode querer ver casos novos ou casos que já existem. Eu não vou falar de todas aqui, vocês podem dar uma lida, mas só para ter uma ideia. O primeiro delineamento sobre o qual vamos falar são os estudos de coorte. Como que eles funcionam? Inicialmente, se pega um grupo de pessoas com características parecidas, se escolhe um fator de estudo para se estudar e com o tempo vamos ver qual dessas pessoas vão ter um certo desfecho e quais não vão ter. Ou seja, se identifica uma certa ocorrência do desfecho de casos novos entre aqueles que estão ou não estão expostos ao fator em estudo. Esse é um estudo observacional, porque não há uma intervenção dos pesquisadores, e longitudinal, porque é ao longo do tempo. Sendo que ele parte de uma exposição, que é o fator em estudo, para o desfecho. Diferentemente dos estudos de coorte, os quais partem da exposição para um desfecho, os estudos de caso controle são o contrário, eles partem do desfecho para a exposição. Nesses estudos, os pacientes são incluídos de acordo com a presença ou não do desfecho. Geralmente são definidos um grupo de casos que tem esse desfecho e outro de controles que não tem o desfecho, e se avalia a exposição no passado de potenciais fatores de risco nesses grupos. A grande dificuldade desse tipo de delineamento é na seleção do grupo controle. Tem que ter a ideia de que os controles, caso adquirissem a doença, seriam casos, e por isso eles têm que ser muito parecidos com os casos originalmente. Em comparação aos outros dois delineamentos comentados anteriormente, os estudos transversais são mais simples, mais fáceis e mais baratos para se executarem. O fator em estudo e o desfecho são aferidos simultaneamente em um curto período de tempo, como se fosse uma foto. Não se sabe se foi a exposição que levou ao desfecho ou foi o desfecho que levou à exposição. Esse tipo de estudo é o ideal para se quantificar a prevalência de uma certa doença, ou seja, o número de casos entre o total de examinados. Essa imagem retoma o explicado nos 3 slides anteriores. Nos estudos transversais, temos tanto a exposição quanto o desfecho no presente. Já nos estudos de coorte, temos a exposição no presente e esta vai nos levar para um desfecho futuro. E nos estudos de caso controle, temos o desfecho e qual vai nos levar para uma exposição. Os estudos ecológicos são muito semelhantes ao estudo transversal, mas ele analisa o grupo como unidade e não o indivíduo como essa unidade. Ele é o ideal para estudar diferentes regiões, diferentes estados, ou seja, diferentes aglomerados de pessoas. Ele é o ideal quando se pretende avaliar o impacto de determinados processos de mudança social ou de intervenções na comunidade, como novos programas, novas políticas ou uma nova legislação. Delineamentos comentados anteriormente são delineamentos observacionais, ou seja, não há uma intervenção no estudo. Nesse caso, que são os ensaios clínicos randomizados, há uma intervenção. Esse tipo de estudo é o ideal para se avaliar a relação causa e efeito de algo, respondendo questões tanto de eficácia como de efetividade de um tratamento. Como se realiza esse estudo então? Bem, se pega um grupo de pessoas e se randomiza elas, ou seja,
Uma parte do grupo recebe a intervenção e a outra parte do grupo é o controle, recebe o placebo. O ideal para esse tipo de estudo é se utilizar do cegamento, ou seja, nem o paciente, nem os pesquisadores, nem os médicos envolvidos sabem quem está recebendo o placebo e quem está recebendo o tratamento, a intervenção verdade, para que sejam avaliadas nos resultados da mesma maneira. É considerado o método cientificamente mais rigoroso para o teste de hipótese em epidemiologia, ou seja, é um estudo mais forte em comparação aos outros. Tem que se lembrar também que muitas vezes a significância estatística de um estudo não implica necessariamente na significância clínica deste mesmo estudo. O delineamento experimental semelhante aos ensaios clínicos randomizados são os quasi-experimentos. A diferença entre eles é que os quasi-experimentos são realizados sem randomização, ou seja, não há um grupo controle para se comparar àqueles que recebem a intervenção. Como explicado em alguns slides anteriores, eles mostram a diferença entre os estudos retrospectivos, que são aqueles que analisam coisas para o passado, com os estudos prospectivos que analisam as coisas para o futuro. Para o passado temos o maior exemplo o estudo de caso controle e para o futuro temos o maior exemplo os ensaios clínicos randomizados. O fluxograma mostra bem a maneira que nós utilizamos para identificar qual o delineamento de um estudo, através de perguntas como qual a ideia do investigador, se é experimental ou observacional, se existe um grupo controle ou não. Daí você vai seguindo a tabela até encontrar o delineamento utilizado. Vocês saem tentando decorar essa pirâmide, vocês não precisam. É só vocês terem uma ideia da importância de cada tipo de estudo. Na base, temos estudos considerados mais fracos e no ápice, os mais fortes. Medidas de associação, temos que comentar sobre as medidas de frequência. Essas são prevalência, que é o número de pessoas com uma certa condição dividido pelo número de pessoas em um certo período de tempo, ou seja, expressa o número de casos existentes de uma doença em um dado momento, como se fosse uma foto. A incidência, que é o número de casos novos para uma certa condição dividido pelo número de indivíduos em risco para essa condição, o que é especialmente bom para doenças de curta duração, porque consiste na frequência com que surgem novos casos de uma doença em um certo intervalo de tempo. E a densidade de incidência é mais utilizada para informar o número de casos novos que ocorrem em um grupo de pessoas em acompanhamento por diferentes períodos de tempo. Por isso que a unidade é pessoa-tempo, pessoa pela incidência e tempo por ser de diferentes períodos de tempo. A primeira medida de associação que nós vamos comentar é o risco relativo. Como que se calcula esse risco relativo? Se pega a incidência de uma certa doença entre os expostos para uma condição e se divide pela incidência dessa mesma doença para os não expostos. O risco relativo indica quantas vezes maior é o risco de desenvolver o desfecho entre os expostos ao fator em relação a pessoas não expostas. Por exemplo, o risco relativo de algo for 0,25, a razão de risco relativo, que é a fração de casos evitados pela presença desse fator, dessa exposição, é 1 menos esse risco relativo. Ou seja, no caso do risco relativo ser 0,25, a razão do risco relativo é 75%. O risco atribuível indica a diferença de incidência entre os dois grupos, a diferença que é atribuída à exposição ou não do fator de risco. Se subtrai da incidência entre os expostos a incidência entre os não expostos. O nome atribuível expressa a ideia de que, se a exposição fosse eliminada, o risco observado nessa população seria aquela que a gente observa nos não expostos. A razão de risco atribuível se faz com a incidência dos não expostos menos a incidência dos expostos, se obtendo a fração de casos evitados pela presença dessa exposição. As medidas mais frequentemente utilizadas para expressar o benefício ou o dano de uma certa intervenção é o número necessário para tratar, NNT, ou o número necessário para causar dano, harm, NNH. O NNT, como o próprio nome já diz, é o número de pessoas necessárias para tratar para se evitar um desfecho. Ou seja, como por exemplo, se a gente dá um medicamento para 20 pessoas e o NNT for 20, somente uma dessas terão o desfecho evitado. O NNH, por outro lado, é o número de pessoas necessárias para ter um dano.
caso a gente dê 100 medicamentos para certas pessoas, uma dessas terá o dano se o NNH for de 100. Como estudos como os estudos transversais não permitem diretamente a avaliação do risco, se utiliza a razão de prevalência, já que essa mede a associação entre duas variáveis. Como se calcula essa razão de prevalência? Se pega a prevalência entre os expostos a um fator e divide ela pela prevalência entre os não expostos a esse mesmo fator. Caso esse resultado seja maior do que 1, os expostos têm um risco maior de desenvolver o desfecho do que os não expostos. E se for menor do que 1, os expostos têm uma proteção a esse mesmo desfecho. Uma das medidas de associação mais difíceis de se entender é a razão de chance, também conhecida como odds ratio, então vou tentar simplificar ela o máximo possível. Em estudos de caso controle, não tem sentido usar uma medida de efeito que tivesse como base o cálculo da incidência, como é o caso do risco relativo, já que os pesquisadores que determinam a quantidade de casos e quantos não casos, que são os controles, são arrolados. O odds ratio é uma estimativa do risco relativo. Para se calcular o odds ratio, tem que ver a chance dos casos de serem expostos dividido pela chance dos controles de serem expostos. Ou seja, pega os casos e divide expostos sobre não expostos e pega os controles e divide expostos sobre não expostos. Um jeito rápido de calcular isso é fazendo uma tabelinha como a que está no canto direito inferior da tela, com A, B, C e D. Para calcular mais rapidamente ainda, se multiplica A por D e divide B por C, apenas simplificando a equação exposta no slide. Falando agora o risco atribuível, temos o risco atribuível na população e a fração atribuível na população. O que é o risco atribuível na população? É o risco de uma pessoa de adoecer que é atribuível à exposição, ou seja, é a incidência de casos na população que se relacionam ao fator em estudo e não a outros fatores. O jeito de se calcular isso é pegando o risco atribuível e se multiplicando pela população. Já a fração atribuível na população é o risco atribuível na população, mas em forma de fração, ou seja, é a proporção de casos na população relacionada ao fator em estudo. E se calcula isso pegando o risco atribuível na população e dividindo pela incidência total. A última medida de associação sobre a qual vamos comentar nesse vídeo é o hazard. O que é o hazard? É o número de eventos de alguma coisa, a incidência, dividido pelo número de unidades de tempo de acompanhamento. Ou seja, não é só o número de pessoas nem um certo tempo. A medida certa nesse caso é de pessoas-tempo. A vantagem dessa metodologia é que leva em conta não só o número de pessoas, mas também o tempo que cada um foi acompanhada, sendo mais útil quando não há uniformidade de tempo de acompanhamento entre os pacientes. Caso não tenha entendido muito bem o que é esse unidade de tempo de acompanhamento, vou explicar assim, ó. Como por exemplo, se um estudo tem 5 pessoas e cada pessoa foi acompanhada por 10 anos, o denominador, no caso, seria 50 pessoas ano, e não 5 pessoas, já que é uma unidade de pessoa versus tempo. Bem, pessoal, eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido o tanto quanto eu aprendi fazendo essa videoaula. Caso tenham alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica construtiva, podem vir falar comigo. Para os que não me reconheceram ou realmente não me conhecem, eu sou o Thiago Zimmermann e beijos e abraços para todos.